Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno do Se Joga. Bem-vinda você também, minha querida amiga aluna do Se Joga, que é o professor João Antônio. E eu tô trazendo finalmente, depois de muito tempo, depois de muita insistência do professor Ítalo, do professor Luiz Gustavo, todo mundo estava me cobrando, e realmente eu estava devendo isso a vocês, uma aula de questões do CESP focadas aí, né, para a gente manter-se estudando frente ao INSS ou frente a outras provas que você deseja enfrentar para o futuro. Aproveitando este momento de ficar em casa forçado, de quarentena, que na verdade concurseiro vive em quarentena e estudando em casa, a gente vai responder 10 questõezinhas aqui. Vou comentá-las com detalhes aqui, todas do CESP-NB e todas de 2020 ou de 2019. Eventualmente, daqui para frente, de 15 em 15 dias, eu pretendo trazer 10 questõezinhas de outras bancas, que podem ser, passar a ser as bancas que venham a fazer o concurso do INSS, ou, se você tiver interesse, em outro concurso que vier a aparecer. Mas primeiro o CESP, depois vocês vão me dizendo aqui pelas redes sociais: professor, estou assistindo no Se Joga, gostaria de 10 questões da banca tal. Professor, eu estou estudando no Se Joga, gostaria de 10 questões daquela outra banca. E aí eu vou tentar trazer para você algumas 4, 5 aulas com bancas diferentes, ou se você quiser mesmo, a gente taca o pau no CESP mesmo, que é isso que importa, que é quem provavelmente, repetindo aí o histórico, fará INSS. É você que manda, certo? Eu vou aqui começar as nossas 10 questõezinhas. Começando aqui, antes de tudo, com minhas redes sociais, né? Facebook.com/professor João Antônio, é minha página. O Instagram, @professor João Antônio, o meu Telegram, para você entrar em contato direto comigo pelo Telegram, se você tem o software Telegram, é @professor João Antônio. Inclusive no Telegram eu tenho um grupo de alunos que a gente discute questões, discute um bocado de coisa, bit.ly/get João Antônio. Get significa grupo de estudos no Telegram. Então tem lá 200 pessoas já se reunindo, trocando ideias, né, fazendo solicitações, botando questão para comentar. É um grupo muito focado, gente que quer se manter estudando. Se você usa Telegram, tá aí o convite para o meu curso no Telegram, ok? E claro, você tem também à sua disposição o meu site, www.professorjoaoantonio.com, onde eu tenho material disponível aí para vocês, para tudo. Voltando aqui apenas, né, youtube.com/quero aprender, é o meu YouTube, e o Pro João Antônio é o meu Twitter, que eu não uso muito. Uma coisa que eu queria avisar sobre o Quero Aprender, né? Sobre o meu canal do YouTube no Quero Aprender, eu tenho vários vídeos teóricos no meu canal. Inclusive eu comecei um projeto novo chamado Função Nossa de Cada Dia, em que eu, a cada semana, analiso muito minuciosamente, muito detalhadamente, uma função do Excel ou do Calc, que na verdade são iguais, né, no geral. Então, função é uma coisa que às vezes se pergunta, inclusive a gente vai ter uma pergunta aqui sobre uma função, e às vezes a gente fica perdido. Eu nunca usei essa função, eu não sei todos os detalhes dessa função, então lá no Quero Aprender tem uma playlist chamada Função Nossa de Cada Dia. Eu já gravei uma, vou gravar a segunda e vou gravar a terceira, deixar essa semana disponíveis aí 3 vídeos. Alguns ficaram muito grandes, né, 40 minutos, para detalhar uma função, que no caso é a função PROC-V, certo? Então tá aí o aviso dado. Vamos aqui tirar o endereço, e para terminar, para a gente poder só prosseguir realmente, 2 projetos. Um projeto que você pode acessar no Instagram ou no Facebook, que é o Inglês no Insta, instagram.com/inglês.no.insta, em que eu coloco videoaulas pequenininhas, 5 minutos mais ou menos, de aulas de inglês gratuitas para quem não conhece. É do zero, tá? É um projeto meu, aproveitando essa quarentena aí para você poder estudar, alguém da sua casa poder estudar. Tem aí inglês.no.insta. Avisos dados, vamos para as nossas questões. O Inglês no Insta também pode ser acessado pelo Facebook, tá? facebook.com/inglês no Insta. Você tem o mesmo conteúdo no Instagram, o mesmo conteúdo no Facebook. Beleza. Agora, vamos embora para a nossa questão de número 1 do CESP, uma questão de certo e errado, como é normal do CESP, de 2020, certo? O que a nossa questão diz? Eu vou abrir aqui e sair um pouquinho da tela para vocês verem melhor. O atalho Shift ESC permite acessar o gerenciador de tarefas para visualizar e finalizar processos do Google Chrome em execução. Veja só, vamos abrir aqui a nossa imagem, vamos ver o Google Chrome em ação, certo? Aqui é o Linux, eu não quero usar o Linux, vamos usar
aqui o Windows, o Google Chrome já está em ação aqui, ó, por exemplo, eu tenho aqui uma janela aberta no Google Chrome, eu vou clicar aqui e vou pedir aqui um www.facebook.com, por exemplo. Ele vai entrar na página do Facebook, a navegação normal do Google Chrome, e ele está se referindo nessa questão à tecla de atalho Shift ESC. Você segura Shift e aperta ESC. Quando você fizer isso, você vai abrir a janela do gerenciador de tarefas do Google Chrome. E aí no gerenciador de tarefas você pode apagar, né, fechar tarefas que estão ocupando a memória RAM. Sim, o Google Chrome ele pode carregar o próprio navegador, o navegador Google Chrome está ocupando 116 mega da memória RAM, né? Muita coisa. Mas aí o processo da GPU, da placa gráfica, o utilitário, que é o serviço de rede, isso aqui está sendo usado pelo Google Chrome. As extensões que estão sendo usadas pelo Google Chrome, que estão ocupando aqui, você quer tirar essa extensão Grammarly, que é uma extensão para correção de gramática do inglês. Você pode encerrar o processo, ele sai da memória e ele para de trabalhar. Então eu tirei da memória o Grammarly, tá vendo? O Grammarly travou, eu clico nesse balão para recarregar e tal. Então posso fazer isso e é com Shift ESC? Sim, é com Shift ESC. Portanto, a nossa questão está correta. Shift ESC permite acessar o gerenciador de tarefas para visualizar e finalizar processos do Google Chrome que estiverem em execução. A questão está certa, ok? Vamos para a nossa questão de número 2. O que é que ela diz? Olha, uma coisa interessante. A função PROC-V permite localizar itens em qualquer posição de uma tabela ou de um intervalo por coluna, pesquisando-se a partir de um determinado valor para se obter um valor de retorno. É uma questão muito interessante e justamente a nossa primeira aula daquele projeto que eu falei no início aqui da nossa aula, enquanto eu fazia meu merchandising, do projeto Função Nossa de Cada Dia, a primeira a ser abordada foi justamente a PROC-V. Todos os detalhes da PROC-V foram avaliados, todos os detalhes. Inclusive o detalhe que permite responder essa questão. A função PROC-V, ela é usada para selecionar, para buscar um valor numa tabela, ok? Então vamos lá, eu tenho uma tabela e essa tabela tem, digamos, 4 colunas. Na primeira coluna, nós temos o nome do funcionário, na segunda coluna, o ramal do funcionário, na terceira coluna, a idade do funcionário e na quarta coluna, o cargo do funcionário. A função PROC-V, ela faz uma procura, ela procura valores, mas ela procura valores sempre na primeira coluna de uma tabela. Então, por exemplo, se a minha primeira coluna é o nome, eu só vou poder pesquisar por nome. Agora, quando eu achar, por exemplo, eu estou procurando o nome Paulo, aí o nome Paulo foi encontrado aqui, ora, quando o nome Paulo for encontrado aqui, eu tenho que dizer se eu quero trazer como resultado o ramal, esqueci já o que era o I aqui, né? O ramal, a idade e o cargo. Pronto. Se eu quiser trazer o ramal, eu digo que quero trazer o que está na segunda coluna. Se eu quero trazer a idade, eu digo a terceira coluna. Se eu quero o cargo, eu digo que está na quarta coluna. Mas veja só, olha o que está dizendo aqui. A função PROC-V permite localizar itens em qualquer posição de uma tabela. Não, a gente vai localizar e pesquisar o item apenas na primeira coluna, certo? A partir desse valor, ou a partir do valor que a gente pesquisa, eu posso obter o valor de retorno, que está em uma das colunas à direita. Um detalhe, também não posso usar a expressão em qualquer posição de uma tabela. Por quê? Porque quando eu estou pesquisando na tabela, eu não consigo pesquisar por uma coluna aqui e trazer retorno do que tem antes dela. Não pode. A função PROC-V sempre pesquisa apenas na primeira coluna e traz como retorno valores que estão necessariamente à direita desta coluna. É uma limitação da PROC-V, mas isso faz com que a questão esteja realmente errada. A PROC-V não consegue pesquisar valores ou trazer resultados de valores em qualquer posição. Ela tem certas limitações, certos pré-requisitos. A questão está errada. Visita lá o meu canal no YouTube, né, o youtube.com/queroaprender, tem uma playlist lá, né, uma playlist no youtube.com/queroaprender que tem dizendo lá Função Nossa de Cada Dia. Você vai encontrar a PROC-V e provavelmente vai encontrar as próximas que eu já tiver gravado.
Vamos para a questão de número 3. Ela diz o seguinte, ela é uma questão sobre Linux. Linux é um assunto que não cai muito, mas daqui para frente, muito provavelmente, pode se tornar um assunto mais visível, já que o Linux é um sistema operacional livre e é um sistema operacional que pode ser atualizado facilmente e colocado na administração pública facilmente. O mais importante é isso. Lembrar que para cada computador que se compra para administração pública, se o computador vier com Windows, ele vem mais caro, porque está se pagando pelo Windows. Assim, 1000 computadores usando uma taxinha pequena de Windows custa caro. 1000 computadores comprados com Linux, o Linux saiu zerado, né? E você pode copiar esse Linux para outros computadores mais antigos, inclusive, instalar Linux da internet. O pessoal do TI, do órgão, faz isso. Então, Linux é um assunto que, apesar de não ser preferido, querido, ele pode estar aparecendo por aí qualquer dia. E uma das perguntas que mais se faz sobre Linux, o engraçado é isso, é a estrutura de pastas do Linux. Se pergunta muito, a pasta tal no Linux serve para isso, a pasta tal no Linux serve para aquilo. Até parece que não tem o que perguntar no Linux, e olha que tem. Tem muito mais coisa para perguntar no Linux do que tem no Windows, mas não se pergunta por pastas no Windows e se pergunta por pastas no Linux, certo? Então olha a pergunta, no Linux, o diretório /home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos das bibliotecas do sistema operacional, enquanto que o diretório /usr são armazenados os arquivos dos usuários. O /usr até leva a gente a crer isso. /usr vem de user, né? Usuário. Mas olha só, vamos dar uma olhadinha aqui no Linux para ver. Eu quero mostrar isso para vocês aqui, o Linux funcionando, certo? Então olha só, eu tenho aqui um computador com Linux, vamos mostrar a tela grande para vocês. O Linux é um sistema operacional, concorre com o Windows, né? Eu tenho aqui várias ferramentas, como por exemplo, ferramentas que dizem que o meu Linux precisa ser atualizado, eu preciso baixar a atualização do kernel do Linux aqui. O Linux tem um menu iniciar aqui, ó, também, que permite que você acesse todos os aplicativos, internet, olha a quantidade de aplicativo para internet. Aplicativo de escritório, olha só quanto aplicativo de escritório, inclusive concorrente do Excel aqui, o LibreOffice Calc. Eu posso trabalhar, quer dizer, o Linux é tão gráfico quanto o Windows. E olha só, eu vou entrar aqui na pasta computador, né, no local computador, e vou mostrar o que é que o Linux tem no meu disco. O meu disco tem aqui um sistema de arquivos. Sistema de arquivos, ou como nós chamamos carinhosamente, é a barra, a raiz da estrutura de pastas do Linux. Então, como no Windows a gente tem C++, como sendo nosso HD, o C++ é a unidade de HD, e dentro do C++ estão todas as pastas daquele HD. Num pendrive que poderia ser preenchido, ele seria D++, um outro pendrive que eu pudesse plugar seria E++, e assim vai. No Windows, todas as unidades de disco recebem uma letra seguida do sinal de 2 pontos. No Linux isso não existe. No Linux o que existe é um único universo, uma única área chamada barra, ou diretório raiz, ou sistema de arquivos. Então, não existe C++, não existe D++, não existe essas unidades. Elas todas ficam aqui dentro. Então, todas as unidades de disco ficam aqui dentro do sistema de arquivos. E quando você abre o sistema de arquivos, você tem à sua disposição várias pastas que já vêm no próprio Linux. A pergunta é, para que serve a pasta /home e para que serve, ó, vamos descer aqui, a pasta /usr? São essas duas pastas que fazem a questão funcionar ali. Bom, a pasta /home eu vou abrir agora, ó, duplo clique, João, Mateus e Pedro. Então, as pastas, atenção, a pasta home, ela contém as chamadas pastas pessoais dos usuários. Então, as pastas pessoais com os documentos dos usuários, com os documentos salvos, as páginas da internet, as fotos, tudo, as pastas pessoais dos usuários, como o usuário João, o usuário Mateus, o usuário Pedro, estão dentro de /home. Você percebe que a questão está errada, né? Ela já falou errado sobre a /home. E a /usr, que seria que talvez nos desse chance de entender isso, eu vou entrar na USR, quando eu entro na USR, olha o que eu tenho. Bin, que é a pasta de arquivos executáveis, binários, programas, games, é a pasta onde ficam os programas que são jogos, lib, que contém as bibliotecas para os programas. Então tudo isso aqui, meus amigos, o USR, são programas que o usuário instalou depois que instalou o sistema operacional. Então a pasta /usr, ela serve para guardar programas, aplicativos instalados pelo usuário.
Programas que o usuário instalou, programas que não são, olha só, programas que não são padrão do Linux, ou seja, não vieram junto com o Linux. Os programas que vieram padrão com o Linux, eles ficam em outra pasta. Mas aí, por exemplo, você instalou o Linux, aí uma semana depois você instalou um programa para geometria. Aí uma semana depois você instalou um joguinho, uma semana depois você instalou um programa para fazer mapa astral. São programas que não vieram junto com o Linux. Não são padrão. Então, como não são padrão, eles são instalados pelo usuário. Esse USR significa realmente usuário. Mas o USR não é para as pastas pessoais dos documentos do usuário. O USR é para os programas que o usuário instalou, programas que ele posteriormente instalou no Linux para poder usar. Eu tenho aqui alguns programas que eu instalei posteriormente. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho aqui, cadê? Educação, educação, educação. Tem aqui acessórios? Não. Tem um programa que eu instalo que eu gosto muito, que é um programa de geometria chamado GeoGebra. Eu acho que eu nem instalei ainda aqui, certo? Se eu quiser instalar, eu venho na loja, né? Existe a loja de aplicativos aqui, né? O gerenciador de aplicativos. Aí eu procuro o gerenciador de aplicativos que está conectado à internet. Vou procurar o GeoGebra, ó. GeoGebra, ele está buscando o repositório aqui do programa, vendo a lista de programas que tem disponível na loja. Aí eu mandei procurar o GeoGebra, certo? Ó, vamos ver se o GeoGebra está aqui. Eu adoro esse programa, é um programa que ensina geometria, álgebra, permite desenhar gráfico. Está aqui, ó, GeoGebra, ó. Certo? Aí eu vou mandar instalar o GeoGebra. E quando ele terminar de instalar o GeoGebra, muito provavelmente os programas, ó, vamos continuar a instalação. Os programas, pede a senha, claro, eu não posso instalar sem ter a senha de administrador. Os programas como o GeoGebra que forem instalados, como eu estou fazendo agora, instalados a posteriori, eles vão ficar lá na pasta /usr. Portanto, a nossa questão, ela diz, o diretório home é o local onde é instalada a maior parte dos aplicativos, não, e das bibliotecas, não, é justamente o USR. Enquanto que o diretório /usr são armazenados os arquivos dos usuários. Se trocarem aqui /home por /usr, a questão estaria certa. Porém, a questão está errada, beleza? Aproveitando aí para rever um pouquinho, vamos embora para a questão número 4. A questão número 4, ela fala que, apesar da internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet. Isto é, uma empresa privada que cobra pelo serviço ao acesso, pelo acesso ao serviço, sem sombra de dúvida. A gente está numa rede, a internet não é uma rede pública no sentido de ser do governo, governamental, de ser acessível, garantida às pessoas. Não, é um conglomerado de empresas que resolveram se juntar para formar uma rede de comunicação. A internet é o resultado da união de empresas que cobram pelo serviço e dá acesso. Portanto, a questão está realmente certa, não tem o que fazer, certo? Rapidinha, bem tranquila. Questão de número 5. A questão número 5 diz o seguinte: o acesso aos arquivos e diretórios no ambiente Windows é possível tanto por meio do utilitário Windows Explorer, quanto pela ação de abrir arquivo, que é disponibilizada nas ferramentas editoras de textos e planilhas. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer com isso o seguinte, ó. Ele quer dizer com isso aqui, vamos abrir o Windows aqui. O GeoGebra acabou de ser instalado no Linux, mas eu não vou usar o Linux agora. Eu vou mostrar o Windows para vocês. E aí ele está dizendo o seguinte: eu quero acessar arquivos no meu Windows. Beleza, eu tenho várias formas de acessar o Windows. Eu posso vir aqui, os arquivos, eu posso vir aqui no explorador de arquivos, que é o Windows Explorer. E aí eu tenho acesso às pastas, né? Vamos lá, pasta documentos. Eu posso abrir arquivos como despesas, orçamento, eu posso abrir aqui palestra, posso abrir um vídeo desse, pronto. Então esses são os arquivos e eu tenho acesso por meio do Windows Explorer, que aqui no Windows 10 é chamado de explorador de arquivos. Mas eu também tenho acesso ao seguinte, olha, eu vou abrir aqui a pasta no Excel, certo? Eu tenho um documento que está salvo, aí eu vou chegar aqui, arquivo, abrir. Arquivo, abrir, e eu tenho acesso a esses arquivos aqui, ó, pela janela do abrir. Então dá para abrir arquivos, ter acesso a arquivos salvos por meio das janelas de abrir, como por exemplo, se eu abrir aqui o bloco de notas, vamos botar um programa aqui, bloco de notas, o aplicativo bloco de notas, e aí eu vou chegar a arquivo, abrir. Surge uma janela e olha, nessa janela eu tenho à minha disposição como abrir um arquivo, ter acesso a um arquivo TXT. Vou mandar abrir aqui. Ó, beleza, consegui abrir. Portanto, o nosso enunciado, ele está certo.
Se bem que, olha só, a janela abrir arquivo, que é disponibilizada nas ferramentas de editores de textos e planilhas, aquela janela, essa opção abrir arquivo, ela na verdade abre uma pequena janela com o Windows Explorer, quer dizer, o que está ali naquela janela arquivo, abrir arquivo, é o Windows Explorer funcionando. Claro que iria funcionar, é uma miniatura do Windows Explorer, portanto a questão está correta. Tá? Vamos para a nossa sexta questão. Nossa sexta questão diz o seguinte: as intranets utilizam tecnologias da internet para viabilizar a comunicação entre empregados de uma empresa, permitindo-lhes compartilhar informações e trabalhar de forma colaborativa. Bom, uma intranet é justamente uma rede restrita a não só empregados em si, mas a prestadores de serviço ou pessoas que fazem parte do dia a dia da empresa. Então, intranet é uma rede colaborativa, beleza, só que a intranet é uma rede colaborativa restrita, vamos usar a palavra certa, né? Restrita. O acesso é restrito, ela não é pública, ela é privativa. E quem é que normalmente pode acessar uma intranet? Os empregados e prestadores de uma empresa, beleza. Outra característica sobre a internet sobre a intranet é que a intranet ela é uma imitação da internet, ela usa tecnologias da internet. Então, quando uma pergunta vem dizendo, imagine uma rede privada, certo? Limitada a uma empresa, aí você já sabe, já fica com a orelha de pé. Limitada a uma empresa é uma intranet, né, no geral, mas ele tem que dizer outras coisas para que a gente possa configurar que seja uma intranet. Qual é? Usar as mesmas tecnologias, os mesmos protocolos da internet. Então, portanto, uma rede privada limitada, que é restrita aos funcionários de uma empresa ou aos prestadores de serviço de uma empresa e que usa as mesmas tecnologias da internet, isso é uma intranet. Logo, o nosso enunciado está perfeito. Nosso enunciado está corretíssimo, não tem o que fazer. Identificou essas características na pergunta, a resposta é intranet, como você vai ver daqui a pouco também. Próxima questão, olha só, que lindo, a questão 7 de cara. Uma rede de computadores apresenta as seguintes características. Utiliza o protocolo TCP/IP, o conjunto de protocolos TCP/IP, que é o modelo usado na web, ou seja, é o modelo usado na internet. É o modelo usado na internet. Essa rede é embasada no modelo web. Quando a gente fala em modelo web, a gente está dizendo que essa rede é composta por páginas, por sites, e precisa de navegadores para ser acessada, né? Precisa que você tenha o Google Chrome ou o Internet Explorer, mas se alguma coisa é embasada no modelo web, ela vai ser construída com páginas, com sites e precisa usar navegadores. Oferece serviço de e-mail, transferência de arquivos e acesso a páginas HTTP. Então, acesso a páginas HTTP é o modelo web, é a mesma coisa. Certo? Há um conjunto restrito de usuários internos de uma empresa. Acabou, meu amigo. Você não precisa se preocupar em responder o restante. A pergunta está sendo feita para ter a resposta intranet. Não tenha dúvida, intranet. A gente sabe que internet é a rede mundial de computadores, a rede mundial de redes. www ou World Wide Web é isso aqui. É a parte da internet que trabalha com páginas e sites. Intranet é a resposta da nossa questão. Extranet é quando você tem a intra de uma empresa conectada com a intra de um parceiro de negócios, de um distribuidor, de um fornecedor, de um promotor, né, de revendedores. Então, quando você tem duas intras ou mais de duas intras ligadas entre empresas parceiras de negócios, você forma uma extranet. E a rede de correio eletrônico é a rede que existe, que permite que a gente troque e-mails. Pronto, é basicamente isso. Letra D, fácil de responder. Identificou as palavras-chave, você já sabe que a resposta é intranet, não tem muito o que fazer, certo? Vamos para a nossa questão de número 8. Nossa questão de número 8, ela diz o seguinte: no Excel, a fórmula igual B2 mais C2 mais D2 mais E2, tudo isso entre parênteses, dividido por 4 faz o quê? Essa pergunta é sobre Excel. No INSS se cobrou o Calc, não o Excel. Porém, olha só, é a mesma coisa. Se você estuda Excel, você estuda Calc. Se você estuda Calc, você praticamente estuda Excel, é tudo igualzinho,
certo? Então, essa questão, ela vai funcionar tanto se o programa perguntado for o Excel, como se o programa perguntado for o Calc. E aí, olha o que nós temos. Nós estamos colocando entre parênteses a soma entre 4 itens. Nós temos um item somado a outro item, somado a outro item, somado a outro item. Tudo isso entre parênteses. Então isso vai ser somado primeiro. Depois que você somar esses 4 itens, você está mandando dividir eles pelo número 4. Então, sem sombra de dúvida, a operação que você está realizando é a operação de média aritmética. Você está somando 4 itens e depois que eles estão somados, está dividindo por 4. Então, isso é uma média aritmética. Se isso é uma média aritmética, meu amigo, a resposta para a sua questão é a letra A. Essas duas questões foram tiradas do mesmo concurso TJ Paraná, em que o CESP aplicou múltipla escolha, que não é comum. Ele aplica normalmente certo e errado, mas é a mesma banca, ok? Então, o cálculo é a média aritmética, não tem o que fazer. Aqui está dizendo na letra B que permite o cálculo da soma, não é, porque eu teria que tirar o dividido por 4. Certo? Então, não é exatamente. As células B2, C2, D2 e E2 foram incluídas para fazer a média. Está dizendo que não é válida porque o Excel não permite fórmulas com parênteses, pelo amor de Deus. Permite que o cálculo da divisão do valor de cada célula por 4 individualmente. Não, é a soma delas e depois eu divido por 4 o valor da soma delas. Eu não estou dividindo individualmente cada uma delas. E a letra E diz que permite multiplicar o valor por 4. Está errado também. Portanto, letra A, sem sombra de dúvidas, é a resposta para a nossa questão. Vamos para a nossa penúltima questão de hoje, a questão 9, que diz o seguinte. Vamos tornar mais perto aqui a questão para vocês já estão cansados de ver meu rosto. No programa de edição de textos Microsoft Word, é possível realizar alterações em um documento, mantendo-se o controle e a visualização de cada mudança realizada. Seja inserção, seja retirada de palavras, nova formatação de texto ou layout de página. Essas atividades podem ser realizadas por meio da guia. Então, o que ele está perguntando é que é possível realizar alterações em um documento, mas olha só, mantendo-se o controle e a visualização de cada mudança realizada. Quer dizer, o que eu quero aqui não é só alterar o texto. Quer alterar o texto? Colocar negrito, escrever uma palavra nova, apagar uma palavra que eu escrevi, aumentar o tamanho da letra, tudo isso eu faço normalmente. Isso aqui é normal. Fazer alterações no texto, realizar alterações é normal. Agora, controlá-las, acompanhá-las, saber quando elas foram feitas, isso aqui a gente raramente usa, mantendo-se o controle e a visualização de cada mudança que eu realizo. Quer dizer, se eu colocar uma letra, eu vou saber qual foi a letra que eu coloquei depois. Se eu apagar uma palavra, eu vou saber qual foi a palavra que foi apagada. O nome desse recurso é controlar alterações. E controlar alterações está na guia revisão. Lá no Word, você vai na guia revisão e pede controlar alterações. Quando você fizer isso, você está dizendo ao Word, olha, qualquer alteração que eu faça, a partir de agora, mostre para mim qual foi a alteração. Então, vamos ver isso agora funcionando? Você está aqui, eu vou abrir o Word, vamos lá, Microsoft Word, abrir um documento em branco e vou editar, né? Vou editar aqui, vou escrever 24 letras e vou botar aqui, se joga, estuda. Pronto, beleza. Você viu que eu acabei de colocar letras, né? E se eu fizer uma mudança aqui, por exemplo, se eu fizer uma mudança aqui, eu vou botar aqui, se joga, eu vou botar sublinhado, pronto. Aí você chegou agora, olhou agora para esse documento. Você não sabe qual foi a última mudança que eu fiz. Certo? Você não vê o que foi que eu mudei. E se eu estiver trabalhando, por exemplo, com um coautor, mandando esse documento para um professor orientador ou para um coautor de livro, ele não vai saber onde eu alterei, nem eu vou saber onde ele alterou. Então eu venho aqui na guia revisão e vou ligar o controle de alterações. Ó, vou ligar aqui, vamos ligar, controlar alterações. Liguei. Ah, mas não aconteceu nada, João, porque eu não alterei nada. Vê o que eu vou fazer agora. Digitei algo e vou dizer assim, vamos continuar. Veja, essa linhazinha apareceu. Deixa eu ver como é que a gente... Vamos marcação simples? Não, vamos botar todas as marcações. Pronto. Olha o que aconteceu. O que aconteceu, ele mostrou o que foi que eu coloquei. E agora eu vou tirar a palavra estuda. Selecionei e vou deletar. Pronto. Olha o que ele diz. Ele mostra que eu apaguei essa palavra. Então isso é o controle de alterações. Ele mostra onde houve alterações. Ele mostra uma linha vertical antes do parágrafo, na verdade antes da linha de texto onde houve alterações. E aí eu sei rapidamente em que linhas do meu texto houve alterações e ele mostra quais são essas alterações aqui. Portanto,
revisão, controle de alterações é a resposta da nossa questão, tá? A guia lá em cima, lembrando, ó, a guia lá em cima é revisão, aqui em cima a guia é revisão e o nome do botão da ferramenta é controlar alterações ou controle de alterações. Questão 9, letra E. Vamos para a próxima e última questão. Os sistemas operacionais oferecem serviços como acesso ao ambiente computacional, execução de programas e gerenciamento de entrada e saída de dados. É isso que todo sistema operacional faz. Assinale a opção que apresenta um exemplo de sistema operacional gratuito para uso em computadores do tipo desktop. Computador desktop é o nosso PC normal, o nosso computador que a gente usa, nosso laptop. Na verdade, desktop não é laptop, mas o sistema operacional que você usa no desktop, que é um micro de mesa, é o mesmo sistema operacional que você usa no laptop, tá? Então nós temos aqui o Android. O Android é normalmente usado para celulares e tablets, né? Celulares e tablets. Se bem que é possível sim usar Android para computador pessoal, é possível, mas não é comum. Então não é o Android. O macOS, o sistema operacional macOS, ele não é gratuito, ele é feito para os computadores da Apple, ele é feito para os Mac, né? iMac, macOS, MacBook, laptops fabricados pela Apple. E isso aqui, meu nego, é caro, não é gratuito não, certo? O Microsoft Windows nós sabemos que também não é gratuito. A principal característica que torna o Windows falso é que o Windows não é gratuito, ele é pago. O iOS é o sistema operacional da Apple para celulares. Então, se você tem um iPhone, né, diferente dos celulares da Nokia, da Samsung, da Xiaomi, todos eles usam Android, né? O Android é um sistema operacional livre que é usado em celulares. Na verdade, o Android é uma espécie de Linux. É uma variação, usa o kernel do Linux, é uma espécie de Linux. Ele pode ser usado em celulares de vários fabricantes. O iOS também é pago e só é usado para celulares da Apple, né? E claro, a resposta mais aceitável é o Linux. O Linux é um sistema operacional usado para computadores do tipo desktop que é livre. O único erro da questão é justamente essa palavra gratuito. Ela não devia ter sido usada desse jeito. O Linux é um sistema livre. Ele é mais do que gratuito. E, na verdade, eu posso cobrar para instalar o Linux no seu computador. Então, isso faz com que o Linux não seja gratuito em si. O Linux não é obrigado a ser gratuito. O Linux é livre. Eu sou obrigado a fornecer, junto com o Linux, as mesmas liberdades que eu, enquanto usuário do Linux, tenho. Então, o Linux é livre, ele não é gratuito. A palavra foi mal escolhida, na minha opinião, pelo CESP-UNB. Foi mal escolhida. Mas a resposta de todas aqui, a mais aceitável é, sem sombra de dúvida, a letra C, que fala sobre Linux, ok? Bom, com isso a gente responde, terminou aqui aos 32, 33 minutos mais ou menos, 33 agora, 10 questõezinhas do CESP-UNB. Eu agradeço a sua participação, agradeço e peço desculpas pela demora em entregar esse conteúdo e prometo, em compensação, trazer mais do que esse conteúdo. Vamos ver se a gente a cada 15 dias traz umas 10 questõezinhas para vocês. Entrem em contato pelas redes sociais, por favor, entrem em contato por minhas redes sociais para saber, professor, eu quero no próximo vídeo do Se Joga que o senhor faça mais 10 questões CESP sobre tal assunto, foca nisso, foca naquilo, né? Ou então eu quero de outra banca, diga o que você quer. A gente vai trabalhar, também vou entrar em contato com o professor Ítalo, com o professor Luiz Gustavo, para a gente saber o que é que a gente preenche para vocês. Então, umas 4 aulas, 10 questões mais ou menos, eu acho que a gente cumpre, assim, ajuda na sua perpetuação do estudo, né? Você não vai parar por preguiça, por coronavírus, por quarentena, por qualquer notícia ruim. Você vai estudar, porque é isso que vai fazer diferença na hora que você for fazer a prova, ok? Se joga, negão, se joga, estuda, vamos embora e a gente está aqui para lhe ajudar, ok? Um abraço, fica com Deus, que Deus te abençoe e a gente se vê no nosso próximo vídeo.